feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Fala, meu anjo! É com muito prazer que hoje nós iniciamos o nosso primeiro vídeo do canal Redação com Meu Anjo, que é um projeto que vem sendo gestado aí por tanto tempo, sempre um desejo muito grande, né, de retribuir um pouco daquilo que eu aprendi nos meus 25 anos, trabalhando como professor de redação em turmas do pré-vestibular, do ensino médio e também do Fundamental 2. Então, se você está desejoso em aprender um pouquinho, toda semana nós teremos aí dicas importantes aqui nesse canal. Então, esse é o canal que vai fazer diferença. Então, fique comigo, vamos estudar juntos. Só para você entender também a importância do que eu estou falando aqui, o quanto isso pode ser útil e te ajudar no dia a dia. Em 2014, o estudante Gustavo Cunha me mandou uma mensagem, porque eu sempre incentivei os meus alunos a fazer processos seletivos, para que eles pudessem acostumar, aprimorar, testar se o que eles estavam aprendendo realmente estava fazendo diferença. E o Gustavo Cunha me mandou uma mensagem depois. E aí, Wagner, fui seu aluno em 2014 na sala do primeiro Gama, vim aqui agradecer suas aulas de redação, ajudaram demais na nota do Enem. Minha nota foi 940. Outra estudante foi a Ana Clara. A Ana Clara também estava no primeiro ano, né? Escreveu: meu anjo, hoje saíram as notas do Enem. Só quero te agradecer por sempre me ajudar e acreditar em mim. Tirei 960 pontos. 960 pontos para um estudante do primeiro ano. O que contribuiu para que ela e outros estudantes tirassem uma nota tão boa? Se chama estrutura, se chama pensar em como começar o seu texto, ter argumentos, estruturas, repertório que daria certo para qualquer redação. Inclusive, o tema dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, é uma estratégia, um esqueleto da redação, uma redação quase pronta. É possível eu levar? Isso funciona? Você deve estar pensando assim, mas como que eu vou levar 50% do meu texto pronto se eu não sei nem qual que é o tema? E se eu te falasse que, independentemente do tema, é possível você selecionar algumas questões históricas, alguns documentos, algumas citações e alguns argumentos, repertórios, que seria possível você utilizar em qualquer tipo de tema argumentativo. Tá curioso, né? Então vem comigo. Você conhece esse quadro, essa obra? Ele foi feito em 1893. Isso mesmo, final do século XIX. Pelo grande Edvard Munch. Mas por que esse pintor norueguês fez esse quadro? No fundo, o que o Edvard Munch estava passando é algo que muitos de nós, para não falar todos nós, passamos. A vida, ela tem as suas bonitezas, a vida tem momentos maravilhosos, mas a vida também exige da gente em certos momentos e ela vai espremendo. Em alguns momentos, ela nos exige de uma tal maneira que pode gerar um pouco de desespero, de ansiedade, que a solução é gritar. E principalmente no caso dele, diante de um constante atrito com o pai. O próprio pai doente, perdeu a mãe muito cedo, a irmã que ele amava, não podendo seguir o caminho que ele gostava. Isso com 20 anos de idade, então fez com que ele pudesse traduzir nessa obra esse momento da solidão humana, da angústia, do desespero. Meu anjo, eu estou falando tudo isso porque, na verdade, esse repertório aqui que eu estou te apresentando já é um exemplo do que você pode levar pronto para qualquer processo seletivo, desde que o tema exija a construção de um texto argumentativo em que o estudante deve se posicionar sobre ele. Vamos ver como funciona? Já pegou seu caderno? Anota aí. Por mais que você tenha todas as tecnologias possíveis, pega um caderno. Escreva, anote certinho. Vem comigo. Enem 2023, desafios para conter a violência escolar no Brasil. Já estou adivinhando o tema do Enem, imagina se foi esse aí, hein? Se você vai ler a coletânea, os textos de apoio, que são os textos, imagens que acompanham a proposta, você vai compreender melhor se essa violência é uma violência provocada entre estudantes, professores, se é uma violência que tem relação com agressão verbal, se a violência é do bullying. Então é muito importante que você leia a coletânea. Já te adiantando aqui, essa proposta
ela tem mais vínculo com a violência que ocorre dentro da própria escola, praticada pela comunidade da escola, caracterizada pela agressão, por insultos a professores. Nós acompanhamos aí, infelizmente, alguns casos em que os próprios estudantes na escola feriram colegas ou até mesmo os professores. Então é um problema, é uma situação que possui causas e também possibilidades da gente resolver junto. Mas vamos dar uma olhada, aplicar então eu tenho, buscando aqui a introdução coringa, que tem como fonte o grito. Mas qual que é a relação entre o quadro de Edvard Munch e o tema? O tema eu tenho aqui, desafios para conter a violência. Quando eu falo desafios, quais são as dificuldades? Muito importante essa palavrinha aqui, O que o tema está pedindo? Desafios para conter a violência. É algo fácil de ser superado? Esse problema, ele persiste ao longo do tempo? Quais são as causas desse problema? E as possíveis soluções? Então vamos dar uma olhadinha na introdução, tá? Observe que nessa introdução pronta eu tenho aqui, contextualização, eu tenho tema e eu tenho opinião. Os 3 passos que eu preciso. Observe que eu não começo de cara já falando a violência nas escolas nos últimos anos. Não, muito pobre. O estudante que começar com um repertório, que começar com um contexto histórico, que começar com uma citação, que começar com um momento vivido, que é possível, um trecho de um filme, com uma fala de alguém que tenha legitimidade sobre esse tema. Então, se o estudante começa com uma visão geral e depois relaciona, fica muito mais interessante o seu texto. Vamos dar uma olhada. A obra O Grito é uma das mais famosas pinturas da história da arte ocidental. Foi feita em 1893 pelo artista norueguês Edvard Munch. Nela, o artista traduz os sentimentos de angústia, ansiedade e solidão que sentia aos 20 anos devido aos inúmeros desafios que Munch estava vivenciando. Esse quadro hoje poderia ser um retrato do desespero. Olha o ponto importante. Eu já vou citar o tema e quando citar tem que ser ele completo. Você vai colocar todas as palavrinhas do tema, porque aí não há como o corretor falar assim, mas será que ele está abordando o tema 100%? Porque há estudantes, inclusive, que ao fazer a introdução, eles nem citam a palavra ou as palavras violência nas escolas. Qual o tema que esse estudante está discutindo então? Mas precisa citar o tema completo na introdução. Então, esse quadro hoje poderia ser um retrato do desespero, do silêncio e sufoco de inúmeros estudantes, professores e famílias diante de tanta violência nas escolas brasileiras, tais como preconceito, estereótipos, abuso de poder, vandalismo, agressão e insultos. Qual foi a ponte possível, meu anjo, olha aqui, qual foi a ponte possível, tá? Entre o desespero que estava vivendo o Edvard Munch, a angústia que ele estava vivendo e hoje o que muitas pessoas da comunidade escolar estão vivendo também. O sufoco, o grito engasgado pelo bullying, pelas agressões verbais e físicas. Você está vendo que não basta eu te dar tudo prontinho só para você copiar? Importante você perceber que parte da estrutura, mas você vai usar, mas você precisa também ter uma reflexão, saber o que deve ser acrescentado, como fazer essa relação entre o contexto e o tema. A estrutura vai te ajudar, mas você precisa também se esforçar, certinho? Tá faltando o que nessa introdução? Alguns estudantes, eles finalizam aqui, Aí vem a correção, uma nota menor, porque o estudante não se posicionou. Tudo bem, ele trouxe um contexto. Legal. Relacionou muito bem. Isso encanta o corretor. Eu já fui corretor do Enem. Encanta quando o estudante faz um contexto bem feito e relaciona isso com o tema. Não ficaria muito mais bonito do que ele começar diretamente aqui falando a violência no Brasil, nas escolas? Agora falta a opinião. Então vamos à opinião? Os desafios e os gritos aqui são decorrentes da violência inaceitável. Olha ele começando a opinar. O que ele pensa sobre essa violência nas escolas? Que ocorre na escola, à escola e da escola. Olha o ponto de vista. Essa violência, ela é grave, ela é inaceitável e ela ocorre na escola, por pessoas que trabalham lá. Ela é uma violência contra a própria escola e é uma violência que às vezes a própria escola também pratica. E aí, para fechar a introdução, diante dessa perspectiva, faz-se necessário a análise dos fatores que favorecem esse quadro. Observe aí que eu já trago o encaminhamento. É como se eu falasse assim,
Eu trouxe um contexto com um grito, o quadro do Edvard Munch. Eu mencionei que eu compreendi a leitura da coletânea, fiz a relação. Eu trouxe também, de forma clara, que é inaceitável essa violência, inadmissível, e que ela ocorre não só por parte dos estudantes, mas da própria instituição, estudantes, a comunidade. Ela ocorre contra a escola, ela ocorre por parte da escola, ela ocorre na escola. E que existem causas que a gente precisa investigar. O que eu estou fazendo aqui? Já estou abrindo para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento no Enem eu tenho que discutir as causas. O desenvolvimento de um tema que traz qualquer problema, quais são as causas? Claro que eu posso colocar consequências, fazer comparações, vai chegar um momento que nós vamos trabalhar o desenvolvimento. Mas desenvolvimento são causas. E o último parágrafo, porque nós vamos trabalhar com um texto com 4 parágrafos. Introdução, primeiro. 2 para o desenvolvimento, então já tem 3. E a conclusão, o 4º. Um parágrafo só para apresentar soluções para o problema. O que deve ser feito para melhorar, para que não tenhamos esse problema? É o último, conclusão. Quais são as causas do problema e consequências disso, as implicações? Desenvolvimento. O que é o problema? Qual é o tema? E o que eu penso sobre ele? Introdução. Tá fazendo sentido para você? Você está anotando tudo aí bonitinho? É para você copiar essa introdução pronta e reproduzir nos processos seletivos? Não é esse o objetivo aqui. Mesmo porque, com tantos estudantes que eu tenho, e eu trabalho isso com eles, e também estudantes que estão acompanhando agora esse canal, esse primeiro vídeo, imagine se todo mundo reproduzir essa mesma introdução ipsis literis. Ou seja, do jeito que está aqui. Não é o melhor caminho, não é isso que eu estou te recomendando. O que eu estou te convidando aqui é começar a pensar que você pode organizar uma maneira de começar só sua, que você pode ter um esqueleto dessa introdução do desenvolvimento e conclusão, qual frase que você vai começar, e aí te convidar a desenvolver uma estrutura sua. Claro que eu vou te ajudar, mas ela precisa ser sua. O Wagner, a redação pronta funciona mesmo? Chega mais pertinho. Funciona muito. Eu gosto de falar em sala de aula, funciona pra caramba. E fica mais fácil. Agora, importante, claro, num primeiro momento você vai treinar aquilo que eu estou compartilhando com você. Pode usar a minha. Mas comece a perceber o que você está aprendendo na história, na geografia, e eu vou trabalhar também alguns conteúdos, alguns repertórios, para que você possa aprender e também buscar desenvolver a sua própria estratégia. Certinho? Reitero, repito aqui, não há milagre. Mas se você é um estudante que tem o hábito da leitura, um estudante que acompanha o que está acontecendo na sociedade, que se preocupa com conectivos, com a questão gramatical, e ainda tiver uma estrutura de texto, um esqueleto pronto para levar, meu anjo, isso vai facilitar o seu tempo, você vai construir o seu texto de uma maneira muito mais rápida, então o caminho é esse mesmo. Mas vamos desenvolver a sua? Mas a gente pode construir isso juntos e te ajudar. Ô Wagner, me mostre então uma outra introdução coringa, diferente que eu poderia fazer com essa mesma temática, a violência nas escolas. Você já ouviu falar na Constituição brasileira? É interessante, né? Mas a gente passa a nossa vida toda na escola e às vezes a gente não faz nenhuma atividade abrindo a própria Constituição do nosso país. Nós já tivemos várias constituições, deve ter aprendido com seus professores maravilhosos. Mas a Constituição Federal do Brasil de 1988 é que organiza a nossa vida em sociedade. Ali nós temos os nossos direitos, os nossos deveres. Não seria essencial trabalharmos na escola? Fica aí uma pergunta, por que a gente não trabalha, hein? E dentro dela há artigos essenciais. Quer ver um exemplo? Nós temos um artigo, que é o artigo 6º da Constituição Federal. Ele daria para inúmeros temas. Imagina se o tema fosse educação, ou saúde, ou alimentação, ou trabalho, ou moradia, ou transporte, ou segurança, e aí vai embora. Há outros artigos que trabalham, um exemplo, o artigo 5º trabalha a questão da própria igualdade perante a lei. Nós somos iguais. Então, qualquer tema ligado ao desrespeito, ao preconceito, à não inclusão. Observe que dois artigos eu conseguiria abarcar aí quase 15 temas. Vamos dar uma olhadinha então na introdução Coringa 2. Como que ela ficaria? Utilizando aí a Constituição Federal, artigo 6º, tá? Primeiro ponto importante é a contextualização. Isso é o esqueleto que você poderia levar para qualquer tema. A Constituição Federal do Brasil de 88, o documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º que... O que você vai colocar aqui como assunto? Você vai dar uma olhada no tema que você estiver fazendo em qualquer faculdade, universidade, um concurso público. Nesse caso que nós estamos trabalhando é
violência nas escolas brasileiras. Qual que é a palavrinha mais importante? Escola? Brasileiras? Bingo, violência, meu anjo. Violência tem relação com segurança, tem relação com educação, mas nesse caso aqui, o assunto, talvez, do artigo 6º, o mais próximo é segurança, que é a não violência. Então, prevê em seu artigo 6º que você vai colocar segurança. É um direito fundamental. Por que eu coloquei segurança e não discriminação, e não educação? Porque o tema central está falando de violência. Então, ao colocar o assunto enorme, segurança, que é um direito de todos, é como se eu estivesse falando o seguinte, a Constituição que rege o nosso país, federal de 88, ela garante a todo cidadão que ele tem que ter segurança. Faz sentido? E o que vem após? Só que há uma contradição, meu anjo. Fala lá na Constituição que a gente tem que ter segurança. No entanto, essa palavrinha, porém, mas, todavia, são as conjunções adversativas. Tem que estudar, tem que estudar. No entanto, você vai colocar essa contradição. A Constituição Federal fala que o cidadão tem direito, mas ele não tem. Observe a violência que está na escola. Já trago o tema. No entanto, tal prerrogativa não tem sido efetiva na prática, uma vez que há violência nas escolas brasileiras. Observe então o que eu trouxe. A Constituição garante, mas isso não é praticado. Estou diante de um problema. E o que eu penso sobre isso? De fato, trata-se de uma situação, tem que colocar opinião. A Constituição garante esse direito, no entanto, ele não existe. E o que eu penso sobre ele? Então, essa estrutura, o esqueleto que você levaria é esse aqui. Então, ela tem como base a contextualização, o assunto. O que é assunto mesmo? É a palavra mais importante do tema. Depois eu amplio para o tema e depois eu trago a minha opinião. Vamos ver na prática? Vem comigo. A Constituição Federal do Brasil de 88, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º que a segurança, olha assunto, é um direito fundamental de todo cidadão. Aqui, poderia ser qualquer assunto que viesse na sua prova, no seu concurso. Você está vendo por que é coringa? No entanto, mas isso não ocorre na prática, hein? Tal prerrogativa não tem sido efetiva na prática, uma vez que há violência constante nas escolas brasileiras. Bingo, agora sim eu peguei o tema completo. E eu já fiz uma relação com o contexto. Bonito, não é? Ajuda pra caramba, não ajuda? Muito. Que ocorre em forma de preconceito, estereótipo, abuso de poder, vandalismo, insulto, agressão verbal e física. De fato, é o mesmo parágrafo, meu anjo. Por isso que tem que ser uma introdução de 6 a 8 linhas. Você não vai fazer com 9, 10, você não vai fazer com 4, 3, porque não dá tempo de contextualizar nada. Já está na cara que você vai usar o número máximo de linhas possível na sua redação. Você vai fazer... O normal é que nós tenhamos uma folha de redação com 30 linhas. Você vai fazer com 25 no mínimo, mas os estudantes que tiram uma nota máxima, ou próximo de uma nota máxima, eles estão ali na 29, torcendo, desejando ter mais linhas. De fato, trata-se de uma situação extremamente grave e que dificulta desse modo a universalização desse direito social tão importante. E aí traz uma preparação, aqui é o ponto de vista, isso é grave, isso não pode. Você tem direito à segurança, mas tem uma violência que não termina nunca, isso está errado. Vamos olhar para as causas? Aí no desenvolvimento eu traria causas, consequências, repertório. Na conclusão, no último parágrafo, soluções. Não vamos falar sobre isso hoje. Não vamos falar sobre isso agora. Hoje nós trabalhamos 2 introduções coringas, há mais de 30. E o objetivo aqui desse canal é compartilhar com você tudo gratuitamente. Na próxima semana nós teremos mais um vídeo importante, continuando com mais estruturas. E convido você, tá? Vou deixar aí um link importante para que você possa também praticar, para que você possa tentar fazer a sua introdução. Ao mesmo tempo, começar a reparar e perceber quais estruturas ou quais repertórios, quais maneiras eu poderia utilizar para não ficar mudando a minha redação toda semana. Num primeiro momento, utilize essas 2 que eu estou te passando para você treinar, mas o objetivo aqui é fazer com que você desenvolva a sua e eu vou te ajudar a desenvolver a sua, tá certo? Esse é o nosso objetivo desse canal, é ajudar milhares de pessoas a compreender esse processo tão bonito e desafiante que é fazer um texto, sabendo que é possível, ajuda que você leve uma estrutura pronta. Ela não pode ser a mesma para todos os estudantes. Por isso mesmo que eu te convido a olhar alguns modelos que eu vou compartilhar por aqui e você vai tentar também desenvolver a sua estrutura. Isso vai te dar
muito mais tempo para resolver as outras questões, vai facilitar a sua vida. E eu tenho reparado nos meus estudantes, porque isso é algo que eu pratico em sala de aula. Se você acredita que esse canal, que esse vídeo, de alguma forma te ajudou a pensar um pouco melhor, se inscreva no canal, encaminhe esse link desse vídeo para pessoas que você acredita que ele pode ser útil também. Aguardo você na próxima semana com mais um vídeo, continuando esse raciocínio do quanto a estrutura é essencial para que você desenvolva o seu texto. Um beijo bem grande, a gente se fala em breve. Tchau para você, até mais. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still